tarde, era um final de tarde, o sol já está se pondo, mas nós estamos aproveitando aqui uma flexibilização que foi dada aqui pelo prefeito. A praia estava fechada até sexta-feira, mas aí ele emitiu um decreto, que inclusive já foi revogado, mas que possibilitou essa nossa pequena aventura, que hoje eu quero estar passando para vocês, que é tentar fazer um voo um pouco mais longo com esse drone, o FIMI. Eu tenho já uma série de vídeos gravados aí, se você ainda não teve a oportunidade de ver, dá um pulo aí no canal, tem vários vídeos gravados com o FIMI. E eu mostrei num dos vídeos dele que eu atingi no máximo 1.300 e poucos metros, foi numa área com bastante interferência. E nesse vídeo aqui eu vou atingir um pouquinho mais. Vocês vão perceber, eu não vou ir até o limite, e eu vou explicar o porquê. Agora durante o vídeo eu vou explicar o porquê que eu parei ali nos 1.717 metros, porque vocês vão ver na hora que eu estiver chegando lá que eu tive uma mensagem de problema na bússola. E eu quero aproveitar inclusive esse vídeo, você que está curtindo aí comigo, que gosta do FIMI, eu vou fazer uns comentários com relação à importância de você estar com o drone perfeitamente calibrado. É uma coisa que não é novidade para a maioria dos droneiros, mas eu queria expor um pouquinho a visão que eu estou tendo, que é justamente o que me condicionou nesse voo a estar voltando daquele ponto para cá. Estou aí de boa na praia, estava um fim de tarde gostoso. Estou colocando a tela aí agora para a gente acompanhar. Eu vou ali colocar ele no não perturbe, que é para não ficar interferindo, aparecendo aquelas mensagens na tela, né? Vou mudar o brilho e vou tirar o modo automático, que é para dar mais luminosidade na minha tela aqui para mim, aqui, né? Para eu poder visualizar melhor. Tá, então vamos partir para essa aventura aí, começar a filmagem. Já vou decolar ele já filmando. Na verdade, eu senti aí a necessidade de dar uma calibrada no gimbal. Eu percebi que ele estava um pouquinho adernado lá dentro, de lado, né? Um pouquinho caído ali para a direita. Então, vou dar uma calibrada no gimbal, não quer demais. E aí então nós vamos partir para levantar ele, para fazer o voo com ele aqui. Esse primeiro long range que eu estou fazendo com ele. Como eu comentei, eu fiquei bastante insatisfeito com a distância que ele atingiu, são 1,3 km, então eu resolvi ir até aquela ilha ali, ó, próximo daquela ilha, para estar podendo então ver até que distância eu consigo voar com ele. Já está escurecendo, né? O sol já se pôs lá no horizonte, lá para trás, mas olha lá, olha o que aconteceu com o gimbal. Ele ficou realmente adernado. Na hora eu não entendi por quê, olha lá. Depois eu percebi que era uma interferência justamente da bússola. Ele está tendo algumas interferências na bússola que tem me preocupado um pouco. Eu pousei novamente, naturalmente interrompe aí a filmagem quando você pousa, quando aterriza. E eu voltei lá para ver a questão do gimbal. Mas aí ele nivelou, ó, quando eu posei, e aí eu ia fazer uma nova calibragem dele, eu acabei abortando e vou levantar de novo. Só que, o que vai acontecer? Eu ainda vou perceber uma interferência na bússola.
ele ainda está um pouco adrenado, eu não estou satisfeito para fazer o voo, para fazer a filmagem. Eu tenho tido alguns problemas, eu comentei nos outros vídeos, que ele não tem, o gimbal não tem estado nivelado, eu tenho até que fazer às vezes a correção na hora da edição para consertar o horizonte. Aí eu estou tentando fazer aquele IA para ver se eu consigo compensar esse desequilíbrio, olha lá, esse desnível. Ele até que realmente, quando você faz um IA rápido, ele mexe com a estabilidade do gimbal, ó. Mas eu não estava conseguindo fazer com que o horizonte ficasse realmente nivelado para poder partir então para esse voo, fazendo a filmagem naturalmente ali do mar, aquela coisa toda. Olha lá. Percebe que o horizonte ele está agora adrenado para a esquerda. Aí eu tentei fazer uma calibragem voando, ele deu a mensagem que não pode calibrar em voo, tá? E eu ainda estou lutando aí com a questão do gimbal, que não está nivelado. Eu realmente não gostaria de fazer o voo e a filmagem com o gimbal de lado. Aí ele começa a dar a mensagem do problema na bússola, lá, interferência da bússola. Por favor, voe com cuidado. Bom, eu estou em cima praticamente do ponto de decolagem. Eu decidi descer justamente para fazer a calibragem da bússola. Bom, eu não vou partir para um voo no long range com essa bússola descontrolada. Realmente ele vai mostrar que a bússola está com interferência. Quando a gente entra no menu aí ele vai mostrar, que estava inclusive com 3 pontos vermelhos. E aí quando eu poso a interferência desaparece. Pode ser por conta da superfície metálica que eu tenho embaixo do ponto de decolagem, mas de qualquer maneira eu vou fazer aí a calibragem do drone agora, da bússola do drone. Não tem nada a ver com o giroscópio e acelerômetro, eu estou fazendo a calibragem da bússola, que é um capítulo à parte também, que é uma coisa que a gente também vai ver. Tá. Calibrado, foi de primeira. Ainda o gimbal parece desnivelado. Olha lá. E quando eu levanto, ó, ele fala que teve uma vibração excessiva durante a decolagem e ele manda pousar de novo, como se ele tivesse detectado que tivesse alguma coisa solta. Nessa hora o meu gimbal estabiliza e aí então eu faço uma nova tentativa de decolagem para ver se permanece a vibração. Faço a decolagem automática e ele sobe sem problema. Tá? Então, eu passei aí, ó, pelo menos uns 17% aí da bateria, 18% da bateria só brigando com o gimbal. E agora eu estou partindo realmente para o long range. Tem bastante bateria ainda, 82%. E eu parto então para tentar chegar próximo daquela ilha, que está por volta de uns 2 quilômetros da praia. Ele vai indo sem problema nenhum. Agora o gimbal está perfeitamente nivelado. Eu não vejo uma relação da estabilidade do gimbal com a bússola propriamente dita, porque a bússola cuida mais do plano horizontal, né? Do posicionamento norte, sul, leste, oeste, mas, de qualquer maneira, após a calibragem, eu consegui que a bússola ficasse, que o gimbal ficasse estabilizado. E é isso que eu queria comentar um pouquinho,
a respeito do motivo pelo qual eu decidi voltar quando atingiu 1,7 km. É a questão da importância da funcionalidade da bússola no momento em que o drone entra num voo autônomo de retorno para o ponto de lançamento. É uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas já sabe, dos droneiros sabem disso, mas como eu comecei a perceber ali uma certa oscilação no sinal, eu comecei a... Até esse ponto eu estou tranquilo, porque eu não tive nenhuma mensagem de interferência na bússola. Eu estava indo bem, ó. Já superei os 1.300 metros, estou chegando ali próximo da ilha, um pouco à esquerda dela, mas eu começo a perceber uma certa instabilidade ali no sinal, até lá, fica vermelho o sinal da transmissão de vídeo. Eu até nesse momento eu vou dar uma olhadinha no mapa para ver se eu estou apontando as antenas para o drone, uma coisa que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, estava realmente um pouquinho offset, olha lá. Aí eu posiciono e melhora ali o status, pelo menos do controle remoto, que é o da direita, né? Mas aí ele me apresenta a primeira mensagem de interferência na bússola. Olha lá, eu estou com 1.705 quilômetros. Aí eu comecei a ficar inseguro. Por quê? O GPS, tá? Vamos falar do return to home, né? Do volta para casa dele, que é o que me preocupou na hora. Eu falei, bom, por enquanto eu ainda estou com um contato até bom, olha lá, mas ó, ele de vez em quando dá uma amarelada, uma avermelhada, eu comecei a ficar preocupado. O que eu pensei? Bom, se eu perco o contato agora, o controle do drone, ele vai entrar no modo return to home, tá? Ótimo. Só que, com o problema da interferência na bússola, eu poderia ter um flyaway. Em vez de um return to home, eu poderia ter o drone desgovernado. E é isso que eu queria comentar um pouquinho. Foi uma coisa que eu estive pensando, que eu já sabia, mas nunca tinha experimentado mesmo uma situação que eu precisava tomar uma decisão em função disso. O que acontece? Eu estava falando, o GPS não tem problema. Ele está com 17 satélites travados. E quando ele decolou, ele também estava com 17 satélites travados ou algo parecido. Ou seja, na controladora de voo do drone, existe o registro do home. O GPS dele foi gravado na controladora. Ele sabe onde é o ponto home dele. E como ele está travado, agora 13 satélites, está oscilando, ele sabe onde ele está em termos do GPS. Agora, para ele chegar do ponto A ao ponto B, que é o do ponto onde ele está até o ponto home, ele precisa tomar uma decisão em função da bússola. Porque o cálculo do GPS, ele vai determinar uma direção. Norte, sul, leste, oeste, qualquer tipo de direção no plano horizontal que o drone deve ir para atingir o objetivo dele, que é chegar na coordenada. Só que se ele está com interferência na bússola, ele não sabe mais onde que é o norte, sul, leste, oeste. E é na hora que ele pode fazer um flyaway. Que é a hora que, em vez dele vir para casa, pensando ele que está vindo para casa, ele está indo para um ponto outro, que não é o home. E aí, meu amigo, se eu lá no meio do mar perder o contato com ele entrar no return to home e tiver com a bússola zoada, com uma interferência, ou ele pode começar a andar em ciclo, ou em círculos e ficar procurando a casa dele sem conseguir achar, até que a bateria se esgota e ele pousa na água, tá certo? Ou ele, se a bússola tinha uma interferência tal que ele realmente acreditar que o norte dele
é lá e não for, ele vai fazer um pouso em outro lugar, que não o lugar de onde ele decolou. Tá? Por isso que eu justifico, a interferência do Compass. Quando eu atingi os 1.717 metros, eu tomei a decisão de voltar enquanto eu tinha controle através do rádio do drone. Por quê? Eu fiquei com receio dele entrar no modo Return to Home e, em função da interferência da bússola, ele não conseguisse voltar para casa e eu fatalmente perderia o drone. Eu acho que esse voo, para mim, ele foi muito educativo, né? Em função disso. Eu trouxe ele para perto, eu não quis arriscar nesse dia, tá? Na hora que eu voltei, eu vi que eu ainda tinha um pouco de bateria e eu fiz uns voos ali em cima dos surfistas, tal. Eu vou estar fazendo isso agora, mas na hora que eu voltei, eu já tomei a decisão de fazer um novo long range. Provavelmente eu não vou fazer mar adentro, como eu fiz. Provavelmente eu vou fazer ao longo da faixa da areia da praia, que provavelmente também não tem a interferência, tá certo? Que tem sobre as edificações, de onde emanam todos os sinais de Wi-Fi, de todos que têm a sua internet, enfim. As antenas de GSM, né? Os 4G da vida. Aí na Riviera de São Lourenço tem uma torre de antena, dá até para ver a torre lá que está no Indaiá, ó, que se comunica com a torre que está aqui na Riviera. Então tem muita comunicação de rádio. Olha lá. E olha como ele voltou. Realmente foi bom eu ter voltado. Não sei se vocês separaram ali, eu não fiquei muito tempo, não me detive muito, mas ele estava com os 3 alertas em vermelho. Ele estava com a bússola afetada. Eu trouxe ele na mão, eu trouxe ele pelo controle remoto, ele não usou o Return to Home, então não tive dificuldade nenhuma em trazer, porque eu fiz um voo, o GPS continuou me informando a posição dele, pelo mapa eu sabia onde ele estava, eu pude direcionar ele de volta, sem problema, e trouxe o bichinho, sem correr risco nenhum, tá certo? Eu espero que isso ajude vocês a entender. Às vezes a gente fica seguro, a gente fala, não, ele tem um Return to Home. Opa lá, deu uma mancada, naquela descida ali ele não usou o sensor dele, viu? De altitude, não sei porquê, eu pus para descer, normalmente quando ele detecta a proximidade do chão ele já reduz, mas ali também não funcionou, ele deu uma batida no chão. Mas enfim, eu estava dizendo, a gente confia, a gente fala, não, ele tem o recurso Return to Home. Só que a gente às vezes esquece que pode haver uma interferência na bússola. E aí, meu amigo, o Return to Home acaba virando teu inimigo. Ele manda o teu drone para longe em vez de trazer para casa. Eu não sei dizer por que ele está com tanta interferência assim na bússola. Tem apresentado. No outro vídeo eu percebi, eu tive que voltar. Esse eu resolvi deixar registrado, tá? No outro eu cortei, eu posei com ele, fiz a calibragem, voei de novo, não apresentou mais tanto problema. Mas é uma coisa que me assusta um pouco, essa interferência dele na bússola, que ele tem apresentado em voo. E no próximo voo de long range eu vou observar isso e vou fazer o voo não mais sobre o mar, para não correr esse risco, apesar que também é possível que se corra o risco, porque nada impede do drone ficar desgovernado e voar para dentro do oceano, também pode acontecer, mas eu estou com esse propósito de fazer. Eu já percebi que ele passou dos 1.300, eu já, vamos dizer assim, entendi que realmente o que estava acontecendo era interferência, aqueles 1.300, 1.200 metros que eu estava atingindo era limitado realmente pela interferência, não na interferência na bússola.
uma interferência de Wi-Fi mesmo, na transmissão entre o rádio e o drone. Esbarrava com outras ondas aí, né, no ar, de transmissão, em frequências próximas, né, no 2.4 ou no 5.0, que acabavam interferindo e cortando a comunicação entre o controle remoto e o drone. Tá? Quando você tem um return to home tranquilo, você não tem interferência eletromagnética, tudo bem. Perdeu o controle, ele volta para casa. Agora, se você, além de perder o controle, está vivendo uma interferência eletromagnética na tua bússola, meu amigo, toma cuidado, fique esperto, tá? Evita de perder o controle do drone, tá? Mantém ele próximo na mão, porque você corre um risco de estar vendo o teu drone voar para um lugar inusitado, inesperado, e estar pousando num lugar que não deveria. Olha, já no final de tarde, os surfistas todos recalcando a quarentena, todos de volta ao mar, e a gente pôde curtir esse fim de tarde aí, bem gostoso também. Olha lá. Eu uso o mapa para posicionar, agora a bateria já baixou dos 30%, eu vou encerrar o meu voo. Eu uso o mapa simplesmente para indicar, como eu não estava com uma visada visual, não sabia a direção do drone, eu usei um mapa para indicar ele, tá? E depois eu chequei para ver se ele estava realmente embicado, com o nariz voltado para casa. E estava, olha lá. Estou chegando com ele, estou ali, ó, sentado ali de boa, nesse final de tarde gostoso. E ele está chegando sobre o ponto de decolagem, está ali o nosso H, e ele já começa a dar os avisos então de bateria fraca, porque está abaixo dos 30%. Eu não gosto de voar com uma bateria abaixo dos 30%, porque começa a baixar demais a carga das células e pode estragar literalmente a célula. Se ela baixar abaixo de 1%, aí eu resolvi tentar dar uma primeira alterada na questão da resposta, né, do joystick, a resposta aí do software. E baixei bastante percentual para ver se ele começa a responder de uma maneira mais lenta. Isso é coisa também que eu já comentei nos vídeos anteriores. E é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Que ele realmente, ainda nos 1717 metros, ele ainda tinha uma boa conexão, ainda eu tinha o controle ali com todas as barrinhas em branco, mas eu amarelei, não foi o controle, não foi o, né, o símbolozinho ali que amarelou, mas foi o piloto, né, o operador, eu que amarelei, porque eu fiquei com medo da interferência magnética na bússola, que já estava sendo apontada aí através do aplicativo. Ele detectou e me mandou o sinal. Então é isso, foi um final de tarde, estava a luminosidade baixa, o vídeo já começa aí a demonstrar uma certa falta de qualidade, né, na compensação da baixa luminosidade, mas vale também como uma experiência. Essa é a GoPro, que também está colhendo informações aí pra gente com uma baixa luminosidade. E é isso que eu queria mostrar. Dá o teu positivo aí, fica com a gente, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.